Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e com a voz meio rouca, mas a gente vai falar hoje sobre Wolverine número 8. Essa é uma HQ que ainda faz parte do evento Juízo Final, mas é bem distante assim do tema central da maxi-série, né? Wolverine número 8 é uma edição em capa cartão com 112 páginas e o preço de capa é R$ 31,90. Nessa edição nós temos X-Force 32 e 33, Dentes de Sabre e os Exilados número 1 e Wolverine 26. É Wolverine, mas dá para chamar também Almanaque do Benjamin Percy, porque é ele que escreve 3 das 4 histórias que tem aqui. As duas primeiras histórias do Benjamin com arte de Robert Gill são as histórias da X-Force lidando com mais uma invasão em Krakoa. E vocês sabem como esses episódios de invasões acabam sempre sendo solucionados, né? Apesar de deixarem suas vítimas. E aqui a gente está falando de Kraven o Caçador, que ele começou um processo de buscar presas entre os mutantes nas últimas edições, até para se provar para o Celestial que estava julgando a Terra como digno, como alguém relevante, e ele vê na Krakoa, na ilha, um vasto potencial de presas a serem caçadas, até que ele chega num determinado ponto que ele fala assim: eu quero ser o ápice, o predador supremo. Então quem é o seu mutante mais perigoso? E um dos mutantes que é caçado pelo Kraven fala que é o Wolverine. Esse é o ponto de partida para ele querer ir atrás do Logan. E ele só consegue isso, ele só consegue entrar na ilha, ele só consegue ir atrás de outros mutantes, matar alguns deles, justamente porque a X-Force do Benjamin Percy é uma equipe disfuncional. Metade das histórias são os próprios personagens se combatendo, se digladiando, dificultando as vidas uns dos outros. Nessa história aqui, por exemplo, a gente vai ver Deadpool e Ômega Vermelho tentando resolver suas desavenças. A gente lembra que 2 edições atrás o Ômega Vermelho foi para uma missão com o Deadpool e acabou deixando o colega para trás em uma situação bastante desfavorável. Acabou que metade da equipe está brigando entre si e a outra metade está tentando proteger Krakoa. Isso diz muito sobre o porquê que a ilha é constantemente invadida e o sistema de defesa funciona tão mal, né? Talvez seja o Benjamin Percy querendo dizer pra gente que não existe uma ideia única entre como governar uma ilha com tantos seres poderosos, mas talvez seja ele só sendo um escritor mediano tentando trabalhar com personagens que ele conhece pouco. Aqui a gente tem uma história também que começa o arco do Wolverine chamado A Agenda do Fera, e essa Agenda do Fera vai colocar de novo Logan em rota de colisão com Hank McCoy. A gente já tem conversado algumas vezes aqui sobre o quanto alguns escritores têm trabalhado para transformar o Fera em uma espécie de vilão. E aqui ele se volta contra o próprio aliado, que é o Wolverine. Por quê? Porque ele está querendo mandar a X-Force em uma missão preventiva contra alguns araquianos que se tornaram piratas em Madripoor. E o Wolverine não concorda. É a partir daí que os dois meio que vão partir para uma cisma particular, né? Parecido com aquele evento que aconteceu entre Wolverine e Ciclope alguns anos atrás, onde eles dividiram os mutantes. E a edição que fecha a história que fecha essa edição é a do Dentes de Sabre e os Exilados. A gente vai ver o Dentes de Sabre tendo fugido do poço lá em Krakoa para cair diretamente nas mãos da Orcs, né? E os exilados foram enviados em seu encalço pelo Cifra. E agora eles vão ter a missão de decidir se eles vão caçar o Dente de Sabre ou partir para fugir de vez, ou lutar junto com o Dente de Sabre para liberá-lo da Orcs, né? Então a gente percebe que assim vai tentando criar uma linha, uma nova equipe, uma narrativa paralela para esses personagens secundários. Lembra muito o título dos Carrascos lá no começo, né? Tem até alguns personagens como a Babá e o Fazedor de Órfãos que estavam lá nos Carrascos e agora estão aqui com Dentes de Sabre os Exilados.
Esse é um quadrinho escrito pelo Victor Lavalle, com arte de Leonard Kirk, e que começa até interessante, mas a gente precisa ver como vai desenvolver esse restinho de arco, né? Acho que é uma nova série, eu ainda não sei quantas edições saíram lá fora. O fato é que de Juízo Final a gente teve muito pouco, e essa série, saga Juízo Final, eu confesso para vocês que eu já fiz o review aqui no canal, ela começa muito bem, termina bem de mediano para baixo, assim, deixando muitas perguntas sem respostas. E eu coloquei ela nesse box bonitão aqui, ó, que o Jean, lá do My Box Collection, fez e mandou aqui pro canal. E vai demorar um tempo para eu reler essa saga, então é bom que ela fique bem protegida num box desse, porque ajuda a organizar, e quando eu tiver vontade de reler, eu vou encontrar mais facilmente aqui no meio das minhas mensais. Outro box que chegou aqui foi justamente para a mensal do Wolverine, né? Essas já foram publicadas 8 edições do Wolverine. E aqui tem as 5 primeiras. Eu também coloquei no box da My Box Collection. Vou deixar o link para o perfil dele aí, caso alguém se interesse e queira fazer uma encomenda, na descrição do vídeo. Mas o fato é que a revista mensal do Logan hoje, ela tá bem abaixo daquilo que poderia ser, né? Deu uma leve melhorada em relação ao número 7. E eu vou pelo menos seguir aí até o número 10 para ver como que desenrola essa treta do Wolverine contra o próprio amigo dele, líder de equipe, que é o Hank McCoy, o Fera. E aí a gente toma a decisão de continuar ou não com essa série. De repente, com as 10 edições, eu consigo colocar mais 5 em outro box e colocar ela na estante para algum dia, quando eu tiver saudade dessa fase, eu voltar para ler, porque no momento hoje está sendo difícil. Esse foi o Poptopia de hoje. Comenta aí se você está gostando das histórias atuais do Wolverine. Se você costuma também guardar sua coleção em box, em plástico, e organizar como essas mensais que rapidamente se avolumam nas estantes, né? Forte abraço. Se não for inscrito, se inscreva. Até a próxima.